Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Aula de Ciências, professora Larissa aqui com vocês, nosso intérprete o Paulo. Sejam bem-vindos a esta aula, na qual nós falaremos sobre o sistema respiratório. Os objetivos para esta aula são conhecer os movimentos da respiração e as trocas gasosas, como elas ocorrem, bem como a importância desses dois mecanismos para o organismo humano. Para início de papo, para início de conversa, você já reparou nos movimentos da sua respiração? Você já percebeu que estamos sempre puxando e soltando o ar? Como que se chamam esses dois movimentos que a gente faz? Qual é a importância deles? Então nós falaremos e aprenderemos sobre cada um desses movimentos nesta aula. Então fica aqui, tá? E vamos lá dar início. Mas antes, vamos dar uma praticada, uma relembrada num conteúdo importante que tem relação com as estruturas do sistema respiratório que você já conhece. Então, olha só, completa a informação abaixo corretamente. Os pulmões são órgãos de cor rosada. São compostos de... Então, é aqui que você vai preencher com o nome, dessa estrutura. Essa estrutura, temos algumas dicas aqui para facilitar. São pequenos sacos de paredes finas, recobertos por capilares sanguíneos, ou seja, muitos vasinhos sanguíneos chegando, onde ocorrem as trocas de gases, as trocas gasosas. Para facilitar um pouco mais para você, aqui está a imagem dessa estrutura. Que estruturas são essas? Então é só você colocar aí no seu caderno o nome. Vou te dar um tempinho e já retornamos com a correção. Como que nós chamamos essa estrutura? São os alvéolos pulmonares. Então, se por acaso você não conseguiu lembrar, a partir daqui não esquece mais. Os alvéolos pulmonares são esses saquinhos microscópicos que nós temos milhares dentro dos nossos pulmões. Eles é que são a unidade funcional dos pulmões. É dentro deles que as trocas gasosas ocorrem, tá? Então, seguindo, vamos falar agora sim dos movimentos respiratórios. Então, a cada respiração nossa, nós realizamos dois movimentos, a inspiração e a expiração, que vão se alternando a cada minuto, com o passar do tempo. Esse conjunto de movimentos, ele é denominado ventilação pulmonar, tá? Vamos conhecer então como que isso acontece. A ventilação pulmonar, esses movimentos de inspiração e expiração, eles são o resultado da ação conjunta do diafragma, que é o músculo que nós temos embaixo dos pulmões, e os músculos intercostais, que o nome já diz, intercostais entre as costelas, tá? Então, entre as nossas costelas, nós temos uma musculatura que também está agindo durante a nossa respiração. Então, lembrando aqui, diafragma e músculos intercostais estarão regulando os movimentos respiratórios. O primeiro movimento é a inspiração, quando
o ar entra quando nós inspiramos. Então, o que acontece nesse momento? Os nossos músculos intercostais se contraem, por isso que as nossas costelas se elevam, por isso que nós temos essa impressão de que ficamos com o peito estufado, por conta dessa contração dos nossos músculos intercostais, tá? Nesse mesmo momento, enquanto os músculos intercostais estão se contraindo, o nosso diafragma também se contrai, só que esse músculo, ele desce no momento da inspiração. Como assim ele desce? Quando ele desce, ele permite que os nossos pulmões inflem, se encham de ar. E aí, sim, ocorre a entrada do ar rico em oxigênio, tá? Então, a nossa inspiração faz com que o volume da nossa caixa torácica aumente, por isso que quando inspiramos, o nosso peito estufa e é aí que o ar entra pelas vias respiratórias e consegue chegar até os nossos pulmões. Olha só o movimento da inspiração nessa animação aqui. Então, entrando pelas cavidades nasais, percebam que o volume do tórax aumenta, mas percebam também que na inspiração o diafragma abaixa, ele se contrai e ele desce. Quando ele desce, ó, é que os pulmões se enchem de ar, tá? Então, os músculos intercostais contraem, se elevando, o diafragma também contrai, descendo. E quando ele desce, ó, é que os pulmões são enchidos de ar. E quanto à expiração? A expiração é um movimento que permite a saída do ar rico em gás carbônico, tá? Como que ela acontece, né? De que forma? Os músculos intercostais relaxam no momento da expiração, por isso que o volume da nossa caixa torácica diminui. Olha só, quando eu inspiro, sobe, quando eu expiro, o volume diminui, né? A caixa torácica parece diminuir de volume por conta desse relaxamento dos músculos intercostais e, ao mesmo tempo, o nosso diafragma também relaxa. Quando ele relaxa, ele sobe e, ao subir, ele vai empurrar, fazer uma pressão sobre os pulmões, permitindo que, de fato, ocorra a saída do ar. A expiração é isso. É a saída do ar através, então, do relaxamento dos músculos que nós temos entre as costelas e do diafragma, que é o músculo embaixo dos pulmões. Vamos dar uma olhada na animação, como isso acontece? Então, olha só, o ar entra, né, a inspiração. Aqui nós temos a expiração acontecendo, a saída de ar. Então, percebam que, à medida que o diafragma está relaxando, ele está subindo. E isso faz com que o ar que está ali nos pulmões seja empurrado para fora, tá? Por que nós fazemos isso? Porque nós precisamos eliminar o ar que está cheio de gás carbônico. Então, não esquece, quando você inspira, você está mandando oxigênio para os seus pulmões. Quando você expira, você está liberando esse gás carbônico de dentro dos pulmões para fora, ok? E aí, temos uma questão para você praticar o conhecimento, para você responder no seu material. Olha só, o gás carbônico é um composto químico presente em apenas 3% da composição do nosso ar, tá? Então, uma concentração baixa. Na atmosfera, o gás advindo, esse gás que vem da nossa respiração, ele também vem de processo de combustão, tá? Processo de queima de combustíveis, tudo isso libera o gás carbônico na atmosfera. Por que a gente precisa eliminar o gás carbônico do nosso corpo através da expiração? Qual seria a justificativa? Vou te dar um tempinho para você pensar e responder aí e na sequência já retornamos com a nossa correção.
Então, por que nós precisamos eliminar esse gás carbônico de dentro do nosso corpo? A explicação é essa. O gás carbônico, também conhecido como CO2, ele é um subproduto da nossa respiração. Isso significa que, à medida que o oxigênio chega nas nossas células e é utilizado, a gente acaba produzindo gás carbônico. Só que, em doses altas, o gás carbônico apresenta toxicidade ao organismo, ou seja, em doses muito elevadas, esse gás é tóxico para o nosso corpo. É por este motivo que nós expiramos constantemente para eliminar esse gás. E mais uma questão aqui para você responder aí no seu material. Para garantir a respiração, o corpo realiza 2 movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. Agora, diferencie esses 2 processos. O que você vai escrever aí? Para que cada um deles ocorre? Como? O que acontece no momento da inspiração e da expiração, tá? Então, diferencie os 2 movimentos. Vou te dar um tempo para você conseguir responder aí e logo nós retornamos. Conseguiu diferenciar esses 2 movimentos? Então, se você conseguiu, ótimo. Se você teve alguma dificuldade, presta bem atenção que nós vamos agora dar uma olhada nas diferenças entre esses movimentos. Então, aqui, na forma de uma tabelinha para ficar mais resumidinho. Inspiração. No momento da inspiração, o diafragma se contrai e ele desce, tá? Então cuida para não confundir. Esse músculo que nós temos embaixo dos pulmões,
Quando a gente inspira, ele está descendo e é isso que vai permitir a entrada de ar nos pulmões. Ao mesmo tempo, os músculos intercostais, que são aqueles que temos entre as costelas, eles se contraem e elevam, por isso que o volume da nossa caixa torácica aumenta, tá? Isso permite que o ar entre nas nossas vias respiratórias. Então, o objetivo disso tudo é permitir a entrada do ar rico em oxigênio. E quanto à expiração? A expiração, ela é realizada da seguinte forma. O diafragma, que é esse músculo embaixo dos pulmões, relaxa. Quando ele relaxa, ele sobe. E quando ele sobe, ele exerce uma pressão sobre os pulmões, mandando o ar para fora. Ao mesmo tempo, os músculos intercostais também relaxam e descem. Por isso que o volume da caixa torácica diminui nesse momento. Isso permite que os nossos pulmões fiquem contraídos e o ar que está dentro deles vai para o exterior, ou seja, vai para fora do nosso corpo. O papel da expiração é mandar, é retirar do nosso corpo o gás carbônico, que em doses altas, a gente viu anteriormente, é tóxico, ok? E quanto à troca de gases, como que ela acontece? Essa troca, essa entrada de oxigênio nas células e saída de gás carbônico, ela sempre acontece lá dentro dos pulmões, naquelas bexiguinhas microscópicas que nós temos, tá? Que são os alvéolos pulmonares. Então, olha como eles são vascularizados. O sangue está chegando ali o tempo todo, trazendo o oxigênio e também o gás carbônico. Como que vai acontecer essa troca? Dentro desses alvéolos, o oxigênio vai atravessar, vai entrar nos alvéolos e o gás carbônico que está dentro dos alvéolos vai pegar e vai para um capilar, para um vasinho sanguíneo, para que possa ser retirado. Então, a diferença de quantidade de gases dentro e fora das células é que vai permitir essa troca, tá? Então, lembrando, né, que é muito importante isso, é lá nos alvéolos pulmonares que essa troca acontece. Por isso que, para ter uma respiração, né, normal, um bom funcionamento desse sistema, os nossos alvéolos precisam estar bem preservados, bem cuidados. O que é hematose? Você já ouviu falar dessa palavra? Então, nós temos aqui mais uma atividade para você responder, tá? A hematose nada mais é do que essa troca de gases que a gente acabou de ver. Agora é com você responder o restante. Por que esse processo é essencial e onde ele ocorre? Então, vamos lá, responde aí e eu já retorno aqui.
Vamos corrigir então? Hematose, você já sabe, são as trocas gasosas que ocorrem onde? Conseguiu lembrar? É o processo então que ocorre nos alvéolos pulmonares, né? Que garante que o nosso sangue fique abastecido com o gás oxigênio e que nós consigamos eliminar assim o gás carbônico, tá? Então, a hematose é esse processo de trocas gasosas e é importante sempre lembrar que é nos alvéolos pulmonares que este processo acontece, beleza? Seguindo então, chegamos ao final desta aula e a nossa retomada. Então, nós falamos nessa aula sobre os dois movimentos que nós realizamos na respiração, que é a inspiração e a expiração. Inspiramos para permitir a entrada do ar, que vai oxigenar as nossas células. Expiramos para retirar o gás carbônico do nosso corpo. Nós vimos ainda que essas trocas de gases são chamadas também de hematose e que é dentro dos alvéolos que elas ocorrem, permitindo então a entrada do oxigênio nas células e a retirada, a saída do gás carbônico delas. Eu agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado dessa aula e até mais.